Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O mercado do Cruzeiro de saídas está mais agitado do que o de chegadas. Vamos falar muito sobre isso, situação de William, de Christian, de Kaique. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O mercado se aquecendo pelos lados do Cruzeiro para saída. É isso mesmo. O clube recebendo aí algumas ofertas, consultas no mercado. Por exemplo, ontem a gente trouxe a questão do William. E aí, o pessoal de Curitiba, Thiago Marquezin até informou que existe um interesse do Atlético Paranaense. O que eu sei até o momento é que o William ele não deve renovar o vínculo contratual com o Cruzeiro. O contrato se encerra no final da temporada, mas tem ainda esse período para definir. Tudo pode mudar, futebol a gente já viu acontecer muita coisa. Mas a expectativa é de que realmente chegue proposta nesta janela de meio do ano. Como o William ainda não completou os 13 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, é difícil achar lateral no mercado. Então, se aparecer algo muito legal para se negociar, tanto da parte do jogador quanto da parte do Cruzeiro, pode ter uma negociação para saída nesta janela. Caso contrário, ele vai seguir e aí, mesmo sendo hoje uma terceira opção na lateral direita, tudo pode acontecer até o final do ano. Então, essa é a questão do William. Mas a informação que a gente tem é realmente muitos clubes procurando para saber a condição do atleta e se topa aí abrir uma negociação pensando em mudança de ares. Por falar em mudança de ares, todo mundo vem acompanhando a história do Kaique, o Cruzeiro trabalhando para elevar os valores, contando, claro, e querendo que intensifique, já que as partes estão trabalhando numa negociação para uma venda que intensifique uma disputa entre clubes. Já teve o Betis, o Como segue firme. Se aparecer mais algum clube, isso é favorável para o Cruzeiro, para aumentar o valor. O que eu ouvi hoje é que dependendo desta negociação, e ainda estamos só no começo de movimentação deste mercado, como o Cruzeiro já garantiu o Gabriel Rojas, o Cruzeiro agora ele tem o substituto, pagou o valor que queria, 6 milhões, vai pagar o valor que queria, 6 milhões de dólares, então agora ele está, vamos dizer, mais tranquilo, esperando o mercado. Ainda não temos uma proposta que alcançou aí 15 milhões de euros, mas pelo fato de se abrir uma disputa, o que eu escutei é que dependendo, o valor do Kaique pode até ser maior do que 15 milhões de euros. E aí, claro, às vezes 14 milhões de euros mais 2 de bônus, 13 mais 3 de bônus, aí já não sei. Mas vamos aguardar uma proposta que realmente chegar nesta casa aí de 15 milhões de euros, ela vai caminhar para uma negociação. Agora, se tiver mais de um clube disputando, um vai ter que fazer valor mais alto do que o outro. Então, vamos ver. E tem um ponto importante também. O Kaique precisa se acertar com o clube interessado. Por exemplo, o que eu acho? O valor que o Como ofereceu de salário no início do ano, ele vai ter que aumentar para essa agora. O Kaique foi para a seleção brasileira, ele está mais valorizado. Então, para o Kaique também, o Como ou outro interessado tem que subir aí a régua para convencer o atleta. Então, vamos acompanhar essa situação do Kaique. E o mesmo vale para o Christian. O Krasnodar fez aquela proposta, ficou de enviar uma outra, ainda não enviou. E vamos ver se vai subir muito o valor em relação àquela de 7 milhões de dólares para tentar convencer o Cruzeiro. Um fato é, o Cruzeiro dificilmente vai passar a janela sem fazer venda. Ou, dependendo das propostas, sem fazer vendas. Então, vamos acompanhar aí, mas o cenário hoje
é de jogadores valorizados no mercado e a cada momento recebendo novas consultas. Sobre o Cruzeiro, nós ficamos de dar uma repercutida nesse assunto do Christian. E aí, Cirilo, deixa eu só trazer o que acontece. O Krasnodar da Rússia fez uma proposta. O Cruzeiro recusou, né, não aceitou a proposta, só que eles podem fazer outra proposta, né? O caminho é o Krasnodar fazer mais uma proposta. Ainda o Cruzeiro não recebeu essa proposta, nem quem faz a intermediação também aí da vida do próprio jogador, quem cuida da carreira do jogador, melhor dizendo, mas é uma situação que pode acontecer. Os russos querem de qualquer maneira o Christian, 33 jogos essa temporada, 8 gols marcados, vem sendo um destaque na equipe do Cruzeiro, viu, Cirilo? Ô Fabrício, já tá na coxinha do Pães? Pô, pelo amor de Deus, nem esperou. Deixa o Pães. Impressionante. O meu caro Fabrício Guerreiro, Christian, aliás, o mercado do Cruzeiro tá aquecido, né? Com possibilidade de contratação e possibilidade de saída. Muita gente de olho nos jogadores do Cruzeiro também. Perder o Christian seria um baque daqueles, né, Guerreiro? Seria sim, até pro esquema que ele vem fazendo, ajuda muito o time, né? Um cara essencial hoje no esquema tático do Arthur Jorge, né? Principalmente em jogos aí que precisa dessa parte mais defensiva. É um jogador que recompõe, é um jogador que, segundo tempo, você pode, de repente, colocar ele, puxar ele, apesar que ele não foi tão bem assim, mas puxar pra posição de origem dele, colocar mais um beirada. É um jogador essencial, corre pra todos os lados, a gente gosta de chamar ele de cachorro caramelo, né? Corre, pisa na área, fez alguns gols nessa temporada. É um jogador que vem fazendo o nome dele aí, vem sendo muito importante, né? Tem que ver, o Cruzeiro tem que tentar segurar o jogador desse, mas é complicado quando vem propostas aí dos russos, né? O jogador tem que ver a parte financeira também. Não sei também se até quando ele vai se manter nesse esquema, porque geralmente o treinador gosta de usar os dois beiradas, né? E ele meio que faz essa função ali, um quebra-galho, vamos dizer assim, que se deu muito bem naquela posição, mas não é a função dele de origem. Será que ele iria lá pra fora nessa função? Não sei se iria se dar bem lá também. Não é qualquer time que ele vai encaixar, né? Como volante, sim, a posição dele. Mas não é qualquer time que ele vai encaixar como beirada, porque não tem muito essa função de drible, de decidir jogos. Tem status de titular, tem isso, né, Max? Cirilo? Status de titular hoje do Cruzeiro é um ponto de equilíbrio desta equipe, né? Joga de volante, mas como o Fabrício bem trouxe, é um cara que marca bem, pisa na área o tempo todo, né? Uma saúde incrível, né? Então, caso isso se concretize, né? Eu imagino que para tirar um atleta desse que hoje é soberano na posição, precisa de um investimento que vale a pena pro Cruzeiro, cara, entendeu? Se vier um recurso importante pro clube, aí sim. Senão você liberar um atleta que faz toda a diferença, já tá encaixado, eu não faria, entendeu, Fabrício? Mesmo porque é um atleta que tá aí, hoje é raro no futebol brasileiro, né? Não é simples, né? Não seria uma reposição simples pela maneira como encaixou, né? Não que o Christian seja o melhor meio-campista da história do futebol, né? Mas encaixou bastante em múltiplas funções e desde que chegou no ano passado não se enxerga o time titular do Cruzeiro sem o Christian. Com Leonardo Jardim, com o Tite no começo do ano conturbado do Cruzeiro, ou nesse momento com o Arthur Jorge. Vejamos como é que essa situação vai caminhar. Para fechar rapidinho, Pansieri. O Cruzeiro que tem aí o Gabriel Rojas, né? Ele até postando nas redes sociais que encerrou as férias, estava em Cancún, viu, Cirilo? Estava tranquilo com a esposa em Cancún. Ele que é aguardado em Belo Horizonte, quem sabe nesta quinta-feira, para chegar e fazer exames médicos, assinar contrato e posar para aquela foto oficial. Lateral esquerdo argentino Gabriel Rojas, primeira contratação do Cruzeiro para essa janela de reforços, viu, Cirilo? Vou começar falando sobre o William, porque o William, ele vem recebendo sondagens, né? Vários clubes buscando informações do William. Tem um detalhe importante, antes de falar dos clubes, é que o William não completou, né, os 12 jogos. Tem um detalhe, são 8 jogos do William no Campeonato Brasileiro. 1 na Copa Libertadores e 7 no Campeonato Mineiro, são 16 no total, se vou levar em consideração o ano de 2026. Teve aquele problema que ele passou, né, em relação ao Pedrinho, ao filho dele lá em Porto Alegre, que ele foi cuidar, o Cruzeiro deu todo o suporte, deu todo o apoio para que o William fizesse, né, esse, vamos colocar assim, total foco, né, na família, e isso aconteceu demais. Graças a Deus a situação do Pedrinho evoluiu e ele tá melhor, e o William voltou inclusive aos treinamentos na Toca da Raposa. Antes do jogo ali contra o Fluminense, o William já estava treinando, mas agora tá de férias com o restante dos jogadores e vem o interesse do Grêmio. O Grêmio quer o jogador, o
Tem o Paulo Pelaipe, né, no Grêmio, que foi diretor até pouco tempo do Cruzeiro. O Paulo Pelaipe conhece muito do William, apesar de ter esse revanchismo, né, Cirilo? Sabemos como que é no Rio Grande do Sul também, Grêmio e Inter, e o William tem uma história toda conduzida no Internacional, de base, ali em 2014, ele é lançado para o time principal do Internacional e construiu essa história no Inter. O Grêmio quer hoje o jogador. Tem contrato até o fim da temporada com o Cruzeiro, mas chama a atenção do Grêmio. Outro trunfo também, que tem uma amizade de anos com o Marlon, né? Também um incentivador, com certeza, para caso essa negociação avance. E outro detalhe é o Atlético Paranaense. É outra equipe que quer o jogador, que é o William. Vamos ver, né? Se o Cruzeiro vai liberar o atleta, se ele vai chegar a algum acordo com essas equipes. O contrato dele se encerrando no final do ano, Cirilo. O meu cara Edu Panzi, o William no Cruzeiro, como é que você observa? Perdeu muito espaço, né, cara? Muito espaço. Perdeu muito espaço. O William foi importante em determinado momento com a camisa do Cruzeiro, mas depois que o clube mudou de patamar, com a chegada do Pedro Lourenço, um investimento maior, jogadores mais robustos, chegando com mais história, mais estofo, que o jogador que chega e veste a camisa do Cruzeiro. Não o que a gente se acostumou a ver nas temporadas de 20, 21, 22, 23, não. E aí o William automaticamente começou a perder espaço, mas eu repito, ele foi muito importante em determinado momento. Ele era um dos pilares, uma das lideranças de um momento muito complicado na história do Cruzeiro. E ele ajudou muito em campo o Cruzeiro a sair daquela situação. Foi troféu Guará algumas vezes, William. Sim, então assim, a história do William com a camisa do Cruzeiro é uma história bonita. A parte recente já não tanto. E aí, a crítica da torcida, a arquibancada já incomodada com a presença dele em alguns jogos, muitos erros técnicos em campo. Então, a partir do momento que você começa a perder espaço, as possibilidades de saída, elas começam a aparecer com mais frequência. E aí tem todo o problema pessoal que a gente sabe que o William viveu recentemente. Talvez um retorno para o Rio Grande do Sul para o atleta não seria algo ruim, e para o Cruzeiro também não, já que tem o Cauã Moraes, que é um jovem que faz a função. Hoje o Fagner, ele é o titular da posição. Então, se for um negócio bom para todas as partes, e isso é fundamental no futebol, que o William siga o seu caminho, que vai ser feliz. Agora, se tiver que ficar, que comece a trabalhar para recuperar o espaço perdido. Siga, Pansieri. Ô, Cirilo, é interessante, né? A gente tá falando muito de Copa do Mundo, né? Vocês estão aí na véspera aí da Copa do Mundo, começar a seleção brasileira, todo mundo nessa expectativa também para sábado. O William esteve, né? Foi convocado ali em 2024, me recordo, o técnico era o Dorival Júnior, e depois em 2025 não foi chamado mais, mas vamos colocar que teve ali também uma participação dele nessa etapa anterior da Copa do Mundo. O William, que sempre demonstrou aí muita disposição com a camisa do Cruzeiro, algumas vezes criticado pela torcida, mas é um atleta, inclusive troféu Guará, foi escolhido destaque do Cruzeiro ano passado, recebeu essa premiação naquela festa que a gente fez também no início, né? A gente fazendo aquela premiação pro lateral direito. Para eu fechar, o Cirilo, Santiago Sousa, esse jogador continua sendo monitorado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro quer esse atleta de qualquer maneira do Racing. Vamos ver se ele vai partir para a proposta, porque realmente é o plano A para o meio-campo de marcação. Em relação a interesse de outro clube em jogador do Cruzeiro, o Christian, o Krasnodar da Rússia fez uma primeira proposta para o jogador. Essa proposta foi rechaçada, o Cruzeiro não interessou, e pelo jeito eles de novo vão tentar levar o Christian, que vem sendo um grande destaque do Cruzeiro, né, com assistências, gols marcados na equipe celeste. O Krasnodar, que chegou a dar uma sondada na situação do Kaique, agora tá querendo o Christian de qualquer maneira, Cirilo. Tem movimentação na Toca da Raposa, então. Vitor Moreira traz as informações. Ainda se recuperando da lesão multiligamentar no joelho esquerdo, o goleiro Cássio esteve na Toca da Raposa 2 para dar continuidade no processo de tratamento. Ele até postou nas redes sociais que estava no centro de treinamento do Cruzeiro. O jogador sofreu a lesão no dia 11 de março, na partida contra o Flamengo no Maracanã, e foi operado 5 dias depois. A previsão de volta aos gramados é de 8 meses, ou seja, em novembro. Mas o goleiro tem feito o tratamento intensivo e pode voltar antes mesmo deste prazo.
porque a previsão O Vitor volta daqui a pouco com o Rojas, tem novidade. que a previsão que foi dada, inclusive, por alguns profissionais da saúde, né, que trabalham no setor da saúde do Cruzeiro, é que em agosto talvez o Cássio já esteja treinando com bola. Mas, honestamente, acho muito difícil o Cássio conseguir dar uma carteirada e tirar o Otávio debaixo das traves do gol do Cruzeiro, principalmente pelo momento que está e pela pressão da torcida. Acho muito difícil. E assim, para um goleiro veterano, não é voltar e já pegar o ritmo e tudo mais. Ele chega numa fase decisiva de brasileiro, Copa do Brasil. Então o Otávio vai estar com ritmo. Joelho. E o Otávio já com ritmo e mostrando todo o potencial que está mostrando. Acho que sem meter aquela carteirada, mas eu ganhei muito. Não é que acho que o Cássio não vai fazer isso, né? Tô falando numa possibilidade do mundo da bola que a gente conhece, né? Pela história que eu tenho e tal, etc. Mas a pressão da torcida do Cruzeiro vai ser gigante para que o Otávio continue ali guardando as metas celestes. De toda forma, como o atleta, a gente sempre saúda, né? Um E respeitamos retorno depois. muito. Vitor Moreira com informações dessa janela celeste, que já trouxe um, né? Bem próximo de ser o primeiro reforço anunciado pelo Cruzeiro, o lateral esquerdo Gabriel Rojas, de 28 anos, do Racing, está curtindo as férias com a família, mas já tem data marcada para se apresentar na Toca da Raposa 2. O jogador é esperado em Belo Horizonte amanhã à noite para fazer exames médicos e, se aprovado, assinar contrato até dezembro de 2029. Lembrando que a diretoria celeste vai pagar cerca de 30 milhões de reais ao Racing pela compra do atleta. Ele estará também na reapresentação de todo o grupo no dia 22 deste mês. É com vocês aí. Leopoldo Siqueira, não chegou nenhuma proposta que tivesse, assim, que enchesse os olhos de Pedro Lourenço em relação a Kaique. Não chegou. Os times que tentaram uma investida foi o Betis, né? O principal foi o Betis, e o Barcelona também andou dando uma sondada. Tudo leva a crer, e isso é uma opinião do Hugão, tá? Mediante a essas informações que eu tive, só uma condição opinativa, de que talvez nós tenhamos Gabriel Rojas e Kaique na lateral esquerda no próximo semestre aí. Mas não me surpreenderia se chegasse nessa janela uma proposta, digamos assim, que enchesse mais os olhos de Pedro Lourenço em relação ao Kaique, que está jogando muita bola. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!